estudante, seja bem-vindo aos nossos trabalhos aqui com os roteiros de estudo orientados. Hoje nós vamos falar sobre a seção 3.6. Vamos falar de derivadas de funções logarítmicas. E vamos começar aí falando um pouco sobre essa abordagem que o livro apresenta para você derivar a função logaritmo de x na base b. A ideia é a seguinte: imagine que você tem um y igual ao logaritmo de x na base b, você quer encontrar a derivada do y. Então, a gente sabe, aqui é claro que você tem que lembrar das condições de existência do logaritmo, etc. Mas, partindo dessa igualdade, nós temos o seguinte: você pode escrever que b elevado a y é igual a x. Tá? E uma vez que você parte dessa igualdade, você pode fazer derivação implícita. Então, eu posso derivar em relação a x do lado esquerdo, b elevado a y, e eu posso derivar em relação a x do lado direito, x. Daí, eu tenho o seguinte: a derivada de b elevado a y é igual a b elevado a y vezes o logaritmo natural de b vezes a derivada de y em relação a x. Derivação implícita, tá? A derivada de x é 1. Aí você ainda pode, né, continuar aqui e escrever que a derivada de y em relação a x, então ela é igual a 1 dividido por b elevado a y vezes o logaritmo natural de b. Mas b elevado a y é o x. Então, a derivada de y em relação a x pode ser escrita como 1 dividido por x logaritmo natural de b, certo? Isso quer dizer que, por exemplo, se você quiser encontrar a derivada de logaritmo, logaritmo, né? Não logaritmo natural, né? Vamos falar do logaritmo. Se você quiser encontrar a derivada do logaritmo de x na base 3, a derivada é igual a 1 dividido por x logaritmo natural de 3. Bom, quando você tem o b, né, observação, se aquele b for igual a um número de Euler, né, aí então você tem o seguinte, né, o logaritmo de x na base e a gente escreve como logaritmo natural de x, né? Então, esse logaritmo que aparece aqui, né, só lembrando, é o logaritmo natural de 3, tá? É quando o b é igual ao número de Euler, tá bom? Aí, o que acontece? Se você quiser derivar o logaritmo natural de x, então aqui é o logaritmo, mas na base e. Então, isso aqui você poderia escrever assim, ó, logaritmo de x na base e. Qual é a derivada? Quem é o y'? Né? Aqui é y' também, né? Esqueci o i' aqui, mas aqui é y'. Qual é o y' aqui, né? Então ele vai ser 1 dividido por x, logaritmo natural de e. Mas o logaritmo natural de e nada mais é do que 1. Né? Então você tem a derivada do logaritmo de x é igual a 1 sobre x, né? Você pode escrever assim, ó, derivada em relação a x do logaritmo natural de x é igual a 1 sobre x, certo? Com essas observações ainda, a gente pode fazer alguns exemplos um pouco mais elaborados. Por exemplo, você pode tentar derivar a função logaritmo natural de x ao cubo menos x, por exemplo, né? Como que você encontra essa derivada, né? Então aqui o que você tem é o seguinte: você tem que usar que você tem uma função f de x e você tem uma função g de x que é o x ao cubo menos x. Logo, o seu y ele é a composição de duas funções, é a f composta com a g aplicada em x, né? A f aplicada em g de x. Então o seu y' pela regra da cadeia é derivada da f aplicada na g
vezes a derivada da g' de x. Mas assim a gente já sabe fazer essas contas, né? Então, qual é a derivada do logaritmo de x? É 1 sobre x, logaritmo natural de x. É 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 sobre g de x. Então, 1 sobre x ao cubo menos x. Vezes, qual é a derivada de x ao cubo menos x? 3x ao quadrado menos 1. Então, a derivada do logaritmo de x ao cubo menos 3 é igual a 3x ao quadrado menos 1 dividido por x ao cubo menos x. Certo? Então, aí, tente fazer lá, acompanhe os exemplos da sessão, tente fazer os exercícios para você perceber o que mais está acontecendo e o que está sendo usado para essas coisas. Bom, um outro exemplo interessante, importante, que a gente pode abordar nesse momento é o seguinte. Suponha que você tenha uma função y igual x elevado a 3 quartos vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dividido, por exemplo, pela x ao quadrado mais 1 elevado a 5, por exemplo. Como que você encontra o y', né? A gente quer encontrar o y'. Uma possibilidade é que você poderia aplicar a regra do quociente, etc., e calcular a derivada. Não é um problema, tá? Mas uma outra forma de fazer é a seguinte. Se você aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade e do lado direito você usar as propriedades do logaritmo, você vai ter o seguinte, ó. Aqui vai ficar logaritmo de... Eu vou escrever assim primeiro e depois a gente aplica as propriedades, tá bom? Quadrado menos 1 dividido x ao quadrado mais 1 à quinta. Esse lado direito, ele pode ser escrito assim, ó. Logaritmo do produto pode ser escrito como a soma dos logaritmos e logaritmo do quociente como a diferença dos logaritmos. Além disso, logaritmo de a elevado a n é n vezes o logaritmo de a. Então, eu posso escrever 3 quartos do logaritmo de x mais a metade do logaritmo de x ao quadrado menos 1 menos 5, o logaritmo natural, né, sempre, de x ao quadrado mais 1. E agora eu derivo de forma implícita, né? Aí então aqui vai ficar 1 dividido por y, dy dx, esquerdo, e aqui vai ficar 3 dividido por 4x, porque o logaritmo de x é 1 sobre x, mais 1 dividido por 2, que multiplica x ao quadrado menos 1 vezes 2x, derivada, usando a regra da cadeia. Menos 5 dividido por x ao quadrado mais 1 vezes 2x, regra da cadeia. Então, você tem que a derivada de y em relação a x, ela vai ser y que multiplica, né? Então, vai ser x elevado a 3 quartos vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1 elevado a 5, que multiplica 3 dividido por 4x, mais, aqui você pode simplificar alguma coisa, né? X dividido por x ao quadrado menos 1, menos 10x dividido por x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então, era isso para hoje, tá certo? Tente lá, leia novamente o texto, tente acompanhar os exemplos, resolver os exercícios, entre em contato conosco pelos fóruns, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas e etc. E até a próxima.